Está chegando o momento de passar no concurso. Banco do Brasil é agora. Galera, é o seguinte, esse aqui é uma aula reta final. Separei para vocês uma bateria de questões, podemos dizer assim, a respeito do concurso do Banco do Brasil. Está chegando, talvez essa seja aí a semana reta final para essa prova. E para isso, eu separei para vocês a melhor prova que eu poderia resolver hoje, nessa aula de resolução de questão, que é a prova do Banco do Brasil 2018, Banca Sesgran Rio. Ou seja, é o seu órgão, a sua instituição, né? A sua banca e a minha matéria, que é língua inglesa. Então, se você veio aqui para assistir a aula de inglês, você está no canal certo. E antes disso, vou dar alguns recados. Primeiro recado, muito obrigado aos inscritos, a você que se inscreveu nesse canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Chegamos recentemente à marca de 1.000 inscritos. Olha só que beleza. Esse canal aqui está bombando. 1.000 inscritos? O que eu faço? Vamos chegar a 2.000, não é? Então, muito obrigado mais uma vez. Chegamos à marca de 1.000 inscritos. Essa é uma marca muito importante. Quem entende de YouTube sabe muito bem disso. E então, muito obrigado. Vamos agora atingir a nova meta de 2.000. Vamos chegar a 2.000 inscritos. Conto com a sua ajuda para isso. Esse é um canal aqui que eu faço de forma voluntária. Dá um certo trabalho, porque eu faço ele sozinho, né? Então, ajude a divulgar. Se você conhece alguém que vai fazer concurso, cai inglês no concurso dessa pessoa, você gosta da forma como eu dou minha aula, então divulga esse canal, inscreva-se caso você não seja inscrito e dar like nesse vídeo aqui também ajuda demais. Vamos lá também, outra coisa, graças a Deus, porque Deus é bom demais, Deus é muito bom, amém, eu não tenho mais agenda para alunos particulares. Esse é inclusive um dos motivos de eu ter sumido aqui, faz um tempo que eu não faço vídeo nesse canal. Eu não tenho mais agenda. Graças a Deus, infelizmente para alguns, infelizmente para mim, não tenho como mais ter alunos particulares. Minha agenda está lotada e vai demorar um tempinho aí, algumas semanas, para que eu tenha novos horários, ok? Então, muito obrigado a todos que entraram em contato, mas é uma realidade muito real de que eu não tenho, realidade real, não tenho mais horário, né? Já falei isso mais de uma vez agora. Então, mas é isso que é. Para tanto, você tem esse canal do YouTube para você continuar vendo as minhas aulas e também eu vou fazer as videoaulas, né? Eu vou criar um curso regular de videoaula, um curso completo de videoaulas, um novo curso, né? Eu já tenho um, né? Mas eu vou criar um novo curso, uma versão aprimorada das videoaulas para você adquirir, ok? Então é uma forma também de você ter aulas comigo, vai ser uma alternativa. Quando é que eu vou fazer isso? Depois do meu casamento. Eu vou casar daqui a uns 2, 3 meses, já estou com o casamento marcado no cartório, vou fazer uma festa para a minha família, para a família da minha noiva, e vou me mudar também, né? A gente está no processo de mudança já, então eu vou elaborar esse curso, fazer as gravações de aula e tudo mais, lá no estúdio que eu estou montando na minha nova casa, né? Que está nesse processo aí de mudança também. Então, dado esses recados, chega de ladainha, vamos resolver essa prova. Banco do Brasil 2018, Banca Sesgran Rio, é a sua banca, é o seu órgão, é a minha aula. Partiu! Muito bem, galera. Vejam só se não é aqui a nossa prova. Então, aqui está, né, a prova do Banco do Brasil, 5 questõezinhas. Então, ó, Banco do Brasil, língua inglesa, 5 questões, igualzinho você vai ver no dia 26 de setembro, se tudo der certo. Então, vamos lá. O que é que nós temos? Um texto, 5 questões, né? Olha o tamanho do texto. Você que já viu meus vídeos, você já sabe o que eu vou falar. Não vai ler isso aqui. Então, o texto está aqui, ó. A job description, a bank clerk job description. Se você está com fogo no rabo e quer ler o texto, vamos fazer uma negociação. Não vai ler nem o texto, mas também não vai ler nada. Leia o título. Bank Clerk Job Description. O que é clerk? Talvez seja o único termo que você não saiba o que é. O clerk aqui, né? Clerk. Escreve clerk, mas fala clerk. Esse clerk aqui, ele significa atendente, ou seja, a pessoa que trabalha lá. Pessoa que trabalha onde? No banco, né? Então esse é o clerk. Clerk é o atendente.
Então, bank clerk é o atendente do banco, ou a pessoa que trabalha no banco, certo? E aí, job description é a descrição de emprego. Então, seria exatamente isso. Então, pessoal, se nós entendemos bem o que está sendo escrito aqui no título, né, o que está escrito no título é o quê? Descrição de trabalho ou de emprego de um atendente de banco, né? Lembra que sempre você tem o adjetivo vindo antes daquilo que é o classificado, aquilo que é adjetivado, né? Então você tem, ó, bank clerk. Você sabe que o clerk que eu acabei de ensinar é o atendente, é a pessoa que trabalha lá, e você tem de onde? Do banco. E aqui você tem uma descrição. Você tem descrição. Descrição de quê? De emprego. Então é assim que você vai ver. Não é que o inglês inteiro é ao contrário. Somente a relação de adjetivo e adjetivado. Somente essa relação que é ao contrário da característica e daquilo que é caracterizado. Agora, o resto você não vai ler, pelo menos não agora. A gente vai descobrir se a gente vai precisar de ler esse texto aqui na medida que a gente for lendo a questão. Se você não entendeu essa dinâmica ainda, assista meus outros vídeos. Tem uma playlist aqui no meu canal, que eu vou deixar linkado, para você assistir outros vídeos que vai te ajudar na prova do Banco do Brasil a respeito da língua inglesa. Ok? Então a gente vai para a questão 6 aqui na prova, né? Nessa prova que é a questão 6, que fala sobre o que diz respeito à língua inglesa. Então, vai de 6 a 10. Então, vamos lá. The main purpose of the text is to. Então, the main purpose, o objetivo, o propósito principal do texto é o quê? É o quê? Por que tem esse to aqui? Porque ele vai colocar verbos aqui, ó. Verbos. Então, é introduzir, apresentar, denunciar, discutir, pedir, né? Ask for. Ask for é pedir. Se fosse só ask, seria, se fosse só o ask, seria perguntar. Mas como é ask for, então, pessoal, vocês sabem que esses verbos aqui estão no infinitivo por causa desse to, né? Porque seria to introduce, to present, to denounce, to discuss, certo? E to ask for. Como eu falei, ask for é pedir. Então, você tem introduzir, apresentar, denunciar, discutir e pedir, certo? E lá você leu no título que estava falando o quê? Descrição de trabalho de atendente de banco. Então, você nesse contexto, só nesse contexto, né, você sabe que tá falando esse texto aqui, ó, e pelo tamanho dele, né, porque geralmente descrição de trabalho é grande, né? Descrições de trabalho é grande, e o texto é grande. Então, eu tô falando aqui, ó, definitions and nature of the work. Definições e natureza do trabalho. Definições e natureza do trabalho. Então, aqui vai descrever sobre definições e natureza do trabalho. Aqui nós temos Education and Training Requirements. É o quê? Ó, vamos lá. Treinamento. Então, aqui é o quê? Requisitos, né? Requisitos de treinamento e de educação. Certo? Então, de novo, aqui é requisitos. Aqui está falando como getting the job. É o quê? Conseguindo o trabalho, né? O que você tem que fazer para conseguir o trabalho? Working conditions, condições de trabalho. Ou seja, o que você sabe é que não está denunciando, também não está discutindo, está só apresentando, não tá acontecendo uma discussão, não é? Não está acontecendo uma discussão. Então, você consegue eliminar denounce da letra C, você consegue eliminar discuss da letra D, desculpa, e você consegue ter na letra E, ó, ask for changes in the way bank recruiters select their future employers. Ok. Pedir mudanças, ask for change, pedir mudanças na maneira que os recrutadores selecionam os seus futuros empregados. Não, a gente não consegue, nem nos tópicos, nos subtópicos, né, do texto, a gente não consegue ver. Então, a gente elimina C, D e E. Agora, vamos ler a letra A direitinho? Introduce the many categories of the bank clerks. Introduzir as muitas categorias de atendentes de banco, ou de trabalhadores no banco, né? One can find in a financial institution. Ok, introduzir várias categorias que um atendente, de categorias de atendente de bancos que se pode achar numa instituição financeira. Não exatamente, isso não é exatamente o trabalho de um job description, né, de uma descrição de trabalho. Agora vamos ver a B, que lindo. Vamos ver a B, que lindo. Present an overview. Overview, o que seria overview?
Overview é uma visão geral, né? Um resumo, podemos dizer assim. Visão geral, resumo, tudo serve, né? Estou falando da mesma, tem a mesma ideia, né? Então, present an overview, apresentar uma visão geral da carreira of a bank clerk, of the career of a bank clerk. Fez sentido para você? Tem a ver com descrição de trabalho? Sim, tem a ver. Sem ler o texto, você pode marcar a letra B sem medo, tá? Ah, mas você não vai ler o texto? Aqui é uma aula de resolver questão. Para você, se você quer uma aula de aprender inglês e conseguir se comunicar, é claro que aqui eu vou passar algumas dicas, né? Pontuais. Mas aqui é uma aula de resolver questão, para você não zerar a sua prova no dia 26, no sábado, sem ser, né? Tá chegando. Não sei quando é que vai esse vídeo ele vai ao ar, né? Então é para você saber resolver prova, você não zerar e garantir sua vaga. Ok? Eu tô aqui para resolver um dos seus problemas. Depois que você for um concursado, que você tiver lá a sua vaga garantida, me procura para a gente ter aulas, ou então você me procura para eu te passar o meu curso regular para você aprender inglês de fato, comunicar, falar, entender, conseguir ler e escrever. Mas agora não, agora você vai aprender a passar, ok? Letra número 7. Vamos para o 7, gente, vamos lá. 7. In. Aí aqui, ó, tem uma citação. In, que é o que eu dizer aqui. Em. Então, nessa passagem aqui, ó, candidate can also check internet job sites, blá, 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 blá. Nessa passagem aqui, entre aspas, the modal verb can, aqui você vai aprender uma coisa muito valiosa. Então, o verbo modal can is replaced without changing the meaning. Então, ó, o verbo modal can pode ser substituído sem mudar o sentido. Então, without, sem changing the meaning, sem mudança no sentido, pelo quê? De novo, outra questão que você pode marcar de olho fechado, de mão nas costas, que é, né, releva ali minha bateria acabando, que é essa questão do can. Se tem uma maneira de você trocar o can, é pela palavra may, tá? Todos esses aqui são verbos modais, talvez o need você não consideraria modal, mas aqui você tem o should, que dá uma ideia. Todos esses aqui, ó, eles acompanham outros verbos, tá? May, should, must, will, need, can. Eu falei na ordem errada, né? E o can também aqui, certo? Então você tem o can, ele dá a ideia de capacidade, ou uma ideia de, talvez, de permissão, tá? Ou uma ideia de poder de fato. Como assim poder? Como assim? Olha, candidates can also check. Vamos pegar o exemplo aqui, deixa eu tirar isso aqui. Olha o exemplo do texto. Do texto, vai te ajudar. Candidates can check. Vamos tirar o also aqui. O also significa também. Então, candidatos também podem conferir. Check é checar, né? Conferir. Conferir. Então, podem conferir, tá? Esse é o sentido. O can também, ele pode significar conseguir. Você pode até traduzir, ó, candidatos conseguem conferir. Então, todas essas palavras, ela vêm com outros verbos. Se fosse should, seria um conselho. Então, seria assim, ó, candidates should check. Seria o quê? Candidatos deveriam, né? Então, aqui a gente está falando de um conselho, de uma orientação. Candidatos deveriam, então não pode trocar por can. Já o must dá uma ideia de obrigação. Então, aqui, ó, candidates must check seria candidatos devem, tem que conferir. Então, também não tem a ver com o can aqui. Já o will dá a ideia de futuro, da ideia de futuro. Então, candidates will check, que é o quê? Candidatos conferirão, ou irão conferir, né? Também não tem a ver com can. Já o may significa o quê? Pode. Pode no sentido de permissão. Então, muitas vezes, você consegue colocar o may e o can, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, como sinônimos. Então, assim, você pode até discutir se o can e may, nesse sentido aqui, são sinônimos. Você pode até discutir. Mas o que você não pode discutir é que a única palavra dentre essas 5 aqui, a única palavra que você troca é o may. Que você consegue trocar, a única chance de você trocar que não muda o sentido, que não muda o significado, é o can pelo may, tá? Você pode falar assim, I can go out, que é o quê? Eu posso sair. I can go out. Eu posso sair. Eu posso falar também I may go out. Eu posso sair. Então veja que essa questão de poder. Tem uma singela diferença que o can é um poder no sentido de capacidade. Já o may é um poder no sentido de permissão, tá? Então tem uma singela diferença. Então saiba aqui sobre essas palavras que elas podem cair sim na sua prova, ok? Já o need significa precisar. Se eu falo I need, eu preciso. Então, geralmente, ele vem
ou não com outros verbos. Então, o need, ele aqui, ele tá fora desse grupo de modal. Modal. Às vezes ele vem como modal, às vezes não. Tá? Geralmente, a maioria das vezes não vem como modal. E ele vem acompanhado de outros verbos e muitas vezes você vai usar o to no meio. Então é need to. Por exemplo, need to check. Need to check. É precisa checar. Certo? Então, need significa precisar. Quando você vai usar ele com outros verbos, você usa com o need to. Tá? Need to. Se eu falo, eu preciso comer, I need to eat. Eu preciso estudar, I need to study. Certo? Então, o need, ele é um pouco diferente a regência, podemos dizer assim, né? A forma como se usa. Então, aqui, de novo, outra questão que você não precisava, a única palavra que você consegue trocar por can, sem que mude o sentido, sem que seja possível mudar o sentido, é may. Então, gabarito aqui, letra D, tá? Na número 6 é a letra B, na número 7, letra D, certo? Vamos fluir aqui. Número 8, olha só, a gente resolveu duas questões aqui sem muita dificuldade, sem ler texto. Veja que isso é mágica para você, não leia texto. The fragment, de novo aqui falando de fragmento, né? O fragmento, bank, simplify, people's life, blá, 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 blá. Tá aqui nessas linhas 2 e 3 aqui. Means that bank is on an, significa que os bancos estão no quê? Então, banks simplify people's lives. Os bancos simplificam a vida das pessoas. Então, a vida das pessoas, né? Veja que esse apóstrofo S aqui, eu já falei dele em outras aulas, significa posse. Então, a vida é uma posse de alguém. De quem? Das pessoas. But, olha o but aqui, eu já falei sobre... Tem uma aula que eu falo sobre conectivos aqui nesse canal maravilhoso, e você vai conferir, né? But significa mas, porém, entretudo, contanto, todavia, essas coisas aí, né? But the business of banking is anything but simple. Então aqui, ó, o but aparecendo de novo. Por que ele apareceu de novo aqui? Aqui ele significa exceto. Porque tá falando aqui, ó, but the business of banking, então o negócio, né, esse negócio de banco, o negócio do banco, a atividade bancária é qualquer coisa exceto simples, certo? Qualquer coisa exceto simples. Então esse but aqui nesse sentido significa exceto. Anything but simple. Qualquer coisa se não simples, qualquer coisa exceto simples, tá? Então isso é o que está falando aqui, ó. O banco ele simplifica a vida das pessoas, mas a atividade bancária é qualquer coisa menos simples, tá? Então é isso que está falando no fragmento para você aqui. Deixa eu apagar para te ajudar. Então isso significa o quê? O que está falando aqui? Que a atividade bancária, que banking, né? Banking, atividade bancária, é uma ocupação, um trabalho ordinário, ordinário no sentido de ordeiro, de qualquer coisa. Essa, você pode até achar isso, mas não é isso que está falando o fragmento. Elementary job, está falando que é um trabalho elementar, né? Um emprego elementar? Também não está falando isso não. Complex activity, opa, complex activity, talvez, né? Vamos marcar um asterisco aqui na letra C, né? Trivial, o que é trivial? Trivial significa coisinha pequena, entendeu? Isso é trivial, né? Coisa simples. Trivial é simples. Também não. Trivial uma profissão simples? Não, não é uma profissão simples. Easy business, um negócio tranquilo, fácil. Easy business é um negócio tranquilo, é um negócio fácil. Então veja que todas as alternativas seguem a mesma ideia, but a letra C. Então veja de novo, para te ajudar a entender esse but aqui, né? Eu acabei de falar isso agora. Ó. All the alternatives, todas as alternativas, has the same idea. Tem todas as ideias, tem as mesmas ideias. Have the same idea. But letter C. Exceto a letra C. Que está falando que é uma atividade complexa. E é isso mesmo que está falando, ó. Banking is anything but simple. É qualquer coisa menos simples. Por que ela não é simples? Porque ela é complexa. Então é isso que significa. Esse é o gabarito, é a letra C. De novo, outra questão que você não precisava ler o texto. Vamos para a 9. Será que a gente vai conseguir fazer tudo sem ler o texto? Vamos ver. In the sentence of the text, letra O de novo, não letra. Número 9 aqui. Nessa frase do texto, in the sentence of the text, de novo, vamos ver o que está pedindo. Não vamos ler ainda o fragmento, vamos ver o que está pedindo. The word whereas, essa palavrinha aqui, ó, whereas, talvez você não saiba o que é isso, mas talvez você saiba o que é where.
Você sabe o que é where, que são aquelas palavras que você pode traduzir, você pode chamar de WH ou de question words, não é? São essas palavrinhas aí, WH ou question words, né? Por que chama WH? É um grupo de palavras que você usa para fazer perguntas, certo? Como assim? Quais são esses grupos de palavras? Deixa eu ir para um espaço aqui, ó. Você tem what, você tem where, vamos escrever. Escreve aí, a minha letra tá feia, mas você escreve bonitinho no seu caderno. Você tem when, você tem who, você tem why, você tem why, e mais uma que eu vou botar aqui no cantinho, ó, how. Vamos botar o how também. How. Então essas são o quê? São question words, tá? Eu vou só falar o que elas são. Ó. What, o que, where, onde, when, quando, né? Why, who, quem. Aqui ficou, deixa eu melhorar aqui, ó. Why, por que, separado, né? Porque é uma pergunta. E o how é como, né? How, como. Isso é o how. O how geralmente deriva várias outras question words, tá? O how deriva várias outras. Por quê? Porque se a gente fala assim, ó, how many é quantos, how much, quanto. Então, quantos, quanto. Né? Então, tem uma singela diferença. How often, com que frequência, how long, quanto tempo, how old, né? How old are you, quantos anos, né? Então, aqui você tem a tradução delas, porque elas são feitas para fazer pergunta. What's your name? Where are you from? De onde você é? When is the lunch? Que horas é? Quando é o almoço, né? Quando é o almoço? When is lunch? Who are you? Quem é você? Why are you doing this? Por que você está fazendo isso? E how, né? Como eu já falei, how are you, né? How are you? Como está você? Então aqui você tem what utilizado para coisas, where para lugar, when para momento, who para pessoas, why para motivos e how como maneiras, né? Podemos dizer assim, maneiras ou condição. Então, essas palavras question words, são as palavras WH também, podemos dizer assim. Nos editais de Forças Armadas, de alguém aí aqui assistindo, né, querendo fazer Forças Armadas, eles chamaram de WH words, ou palavras WH, justamente porque elas começam ou com WH ou só com H, né? É o caso do how. Então, como eu falei, talvez você não conhecia a palavra whereas, mas você conhece a palavra where. Você conhece a palavra where aqui, sem esse AS bonitinho aqui, né? E então vamos lá. Essa palavra, ela faz o quê? Ela expressa um contraste, será que uma palavra derivada de where expressa um contraste? Ela highlight a problem. O que é highlight? Highlight é destacar, né? Highlight é destacar. Quando você pega um marca-texto e marca o texto, aquilo é chamado de highlight. Então, destacar um problema? Não. Impor uma condição? Opa, também não. Introduzir um exemplo? Talvez. Points out a solution. Apontar uma solução? Vamos ver. Eu estou achando, sem ler a passagem, que é a letra D. Generally, loan clerks, loan aqui eu acho que é de empréstimo, né? Vamos ver se eu acertei. Loan clerks are on the high end of this range. Então, os trabalhadores, os atendentes de empréstimos, né? Eles estão numa alta ponta dessa gama, podemos dizer assim. Onde o escritório geral, os trabalhadores do escritório geral estão numa lower end, numa ponta mais baixa. Então você tem uma ponta alta, uma frente alta e uma frente baixa. Então o pessoalzinho do empréstimo o pessoalzinho do empréstimo está numa ponta alta, né, numa frente alta, aqui podemos dizer assim, e o pessoal geral, do escritório geral, estão numa frente baixa, podemos dizer assim. Então aqui você tem alto e baixo. E tá vendo como que eu errei aqui, né? Como tá falando aqui, ó. O pessoal do empréstimo está numa frente alta. Já o pessoal, então aqui, ó, whereas, já o pessoal do geral, né? O pessoal do geral está numa frente mais baixa. Então aqui você tem uma ideia de contraste, tá? Aqui tá uma ideia de contraste. Então veja
que você tem que dar uma... Como é que eu descobri isso? Eu não precisava saber, veja que ficou até difícil de traduzir isso aqui, tá? Para vocês. Mas como que eu sei? Você pode conferir aí, da sua maneira, você pode conferir o gabarito, é letra A, express a contrast. Por que que eu descobri que é um contrast? Um contrast, né? Um contraste. Porque você tem, ó, falando de um clerks que está numa high-end, numa frente alta, ou numa extremidade alta, e você tem outro setor, que é o geral, então você tem o setor de empréstimo e o setor geral. Outro setor que está na ponta mais baixa, né? And, você pode ter como ponta, na ponta mais baixa. Então você está falando aqui de contrastes. E o que liga esse contraste é justamente a palavra whereas, aqui, ó, whereas. Tá? Então é isso que significa whereas aqui, tá? Ela tem justamente esse significado de enquanto, nesse momento, embora, podemos dizer assim. Por isso que ela é diferente, por isso que não é where, né? Mas como aqui está falando um contraste entre lugares, entendeu? Ainda assim tem a ver com o lugar, né? Mas está falando de contraste entre lugar. Escritórios de empréstimo e escritório geral. Ambos têm uma ponta, né? Uma extremidade. Uma mais baixa e outra mais alta. É isso que está falando aqui, tá? Então, a letra A é o gabarito aqui. Não precisava ler o texto, mas você precisava entender muito bem aqui essa passagem, tá? Mas somente a passagem. Número 10, eu estou querendo falar letra, número, né? Letra 10, letra 9. Número 10. Ai, meu Deus, vamos lá. These specialists. In addition, these specialists, banks need general clerical help. In addition to these specialists. Ou seja, além desses especialistas, né? Então, in addition, em adição, então, ou seja, além. Além desses especialistas, banks need general clerical help. Os bancos precisam de ajuda geral, né? Ajuda geral de serviço, podemos dizer assim. The phrase these specialists, então, o termo esse especialista refere a quem? Agora nós temos que voltar ao texto, não precisa ler o texto inteiro, mas nós teremos que voltar ao texto, mais precisamente aqui nessa passagem 25, 27, na linha 25 e 27, e saber these specialists, que especialistas, né? Esses especialistas, quais? Quais especialistas que precisam, né? Que especialistas são esses que precisam de ajuda geral, né? De ajuda geral. Quais são? Vamos voltar ao texto e descobrir. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Nós vamos ao texto descobrir isso aí. Linha 25 e 27. Partiu. Subindo. 25 e 27 está aqui, ó. Bookkeeping. O que é bookkeeping? Bookkeeping, calma aí, deixa eu chegar ali. Bookkeeping significa... Ali, ó, bookkeeping. Bookkeeping significa contabilidade, né? Poderia falar também accountancy, né? Mas porque antigamente os contadores andavam com livros, né? Os livros da contabilidade, livro razão, diário, que essa porcaria toda. Era porcaria não, né? Desculpa aí os contadores, né? Mas vocês entenderam que toda aquela coisa toda, né? Era o tal dos livros, e era realmente livros. Hoje não é exatamente assim, né? Mas antigamente era livros, e era livro com força. Por isso que o contador era chamado de guarda-livro, em inglês. É o bookkeeper, é o guardador de livros, o guarda-livros. Então, tradicionalmente, historicamente, ainda você consegue identificar a profissão contabilidade como bookkeeping, que é o quê? Guardar livros, né, de registros contábeis. Então, os clerks, os atendentes, os trabalhadores de contabilidade, eles mantêm registros, recordes, né, registros, né, de cada cliente, de cada conta de cliente. In addition to these specialists quem? Quais desses? Bookkeeping, dos contadores. Ou seja, além desses especialistas, quais especialistas? Os especialistas de contabilidade. Já conseguimos matar a questão? Se não conseguimos, vamos lá. Voltamos para 10. Cadê 10? Tem bookkeeper aqui? Tem bookkeeper? Tem bookkeeper na letra C. Na letra C tem bookkeeper. Bookkeeping clerks e proof operators. Só para a gente conferir, vamos ver lá se fala de proof operators, que é os operadores, pode ser de segurança também, né? Ah, sim, fala aqui, ó, proof operators na linha 23, né? Linha 23 aqui fala, ó, proof operators sort checks and record the amount of each check. Então aqui está falando que o proof é no sentido de operadores que fazem checagem de como é que chama, gente? De legitimidade. Por exemplo, sobre
checagem antifraude, podemos dizer assim, se o documento ele realmente é verídico, ele é legítimo e tudo mais. Quando tinha, hoje em dia não tem tanto mais cheque, né? Quando você tem cheque, você tinha os operadores que estavam ali para ver se o cheque era devido e tudo mais, ver se realmente era um cheque original e essas coisas. Então, esses operadores aqui, Proof Operators e Bookkeeping, é exatamente a quem se refere these operators, né? These specialists, é aqui se refere sim a essa galera. Então, em adição, além desses, né? Além desses especialistas quem? Bookkeeping Clerks, né? Os especialistas em contabilidade, e o Proof Operators, né? Que é essa galerinha que faz ali a checagem, podemos dizer assim, que faz a checagem. Então, letra C também cravado o gabarito, você pode conferir que os gabaritos são esses que eu falei, certo? E aqui resolvemos, é para ser uma aula rápida, objetiva, você aprendeu coisas aqui valiosas que devem, eu aposto sim que cai na sua prova, ok? Então aqui, galera, de novo, resolvemos mais uma prova da sua banca, do seu órgão, que tem um texto que fala sobre atividade bancária, né? Você não precisava ler, veja que a gente não leu o texto, não precisou ler o texto em momento algum, não caiu essa coisa de interpretar o texto, falar o que o texto está falando em si, né? Todas as questões que você talvez tinha que ver uma coisa do texto, não precisava de ler, fazer aquela leitura minuciosa, interpretativa, contemplativa do texto. Não precisava. E é isso que eu aposto. Veja que essa é uma prova de 2018. Eu aposto em algo assim para você. Uma prova recente, eu aposto em algo assim. Você tem que estar preparado para tudo? Tem, mas aqui eu estou querendo te dar uma boia salva-vidas para o seu dia 26. É isso que eu estou fazendo aqui. É te dar ferramentas para você não zerar. Acertar uma, duas, três. E quem sabe, numa prova desse nível aqui, você conseguiria acertar até 5. Não conseguiria? Escreve aí nos comentários. Me fala se sim ou se não, se faz sentido esse raciocínio para você ou não. Tá? De novo, eu reforço para que você inscreva no canal. Pode escrever nos comentários aí a sua dúvida, a sua sugestão. E muito obrigado mais uma vez a todos que se inscreveram, a quem dá o like no vídeo, a quem me apoia, a quem fala bem desse canal, a quem ajuda a divulgar. Isso me ajuda muito e bastante, certo? Então aqui eu fico, vou tentar dar mais uma aula antes da prova ainda essa semana, mas não prometo porque minha vida está muito corrida, mas ainda assim eu tentarei fazer esse esforço. Para você que me acompanha e me apoia, novamente muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.